Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da Revolução dos Dígitos, o nosso podcast da Mão na Massa Aceleradora Digital, onde a gente vai bater um papo bem massa e profundo sobre empreendedorismo, marketing e vendas. E se prepare para um mergulho profundo mesmo, porque no jogo do digital os detalhes importam e importam muito. Eu sou o Gustavo Gonzaga. Eu sou o Fran Lourenço. E hoje estamos aqui com Luciana Blaster, especialista em comportamento humano e desenvolvimento de pessoas. Lu, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Gu. É um prazer ter você aqui. Para mim também, gente. Obrigada. Lu, e para começar esse papo aqui, eu gosto sempre de conhecer um pouco da história das pessoas que sentam nessa mesa com a gente. Então, se você puder falar um pouquinho, para quem está te vendo aqui, te conhecendo agora pela primeira vez, conta um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal e profissional e o que te trouxe até aqui hoje para estar sentada nessa mesa junto com a gente. Bom, então vamos lá. Eu sempre falo que, às vezes, a gente tem um ponto de onde que a gente começa a nossa história, né? E é um ponto que, normalmente, a gente decide sobre algo assim que a gente precisa consertar na nossa vida. Então, eu sempre falo que todas as mudanças significativas, elas começam de uma decisão. Então, eu vou começar a contar a minha história a partir desse ponto que foi realmente uma virada na minha vida, assim, em todos os sentidos. Foi quando eu me separei, né? Eu tive um divórcio bem difícil, litigioso, e aí eu me vi numa situação que eu vi que a minha vida estava toda bagunçada. E aí eu falei, meu Deus, aí você fica até assim, né? Por onde que eu começo? E aí o primeiro ponto, assim, marcante foi o financeiro, né? Eu precisava realmente, pelo menos, equilibrar o patamar de vida que eu tinha, né, quando eu era casada. Então, a partir daí, eu comecei a empreender, né? E aí eu pensei assim, gente, eu não sei vender. Eu falei, eu preciso aprender a vender. Aí eu comecei a estudar marketing, fiz uma pós-graduação em marketing, e aí eu cheguei no marketing digital. E aí, quando eu cheguei no marketing digital, eu falei, cara, que doido, né? E eu sempre trabalhei nessa área de gestão de pessoas, com treinamento, sempre foi minha paixão. E aí eu comecei a me encantar e estudar, enfim. E aí, a partir disso, eu fui me autodesenvolvendo também, né? Fui consertando, né? É aquele negócio, fui pegando cada cantinho, assim, né? Igual em casa, tá tudo uma bagunça. Falei, por onde eu começo? Né? Minha vida estava desse sentido. Então, eu peguei e fui por etapas. Então, eu fui, né, consertando a minha vida financeira, enfim. E aí, nesse mercado digital, né, que é o que me trouxe aqui hoje, foi uma paixão. Só que, ao mesmo tempo, eu também percebi, né, fazendo cursos, treinamento, mastermind, enfim, aquela jornada, que o mercado também tem uma certa prostituição no sentido de enganar as pessoas, né? Tem muita técnica e tudo isso. E aí foi um ponto que eu falei, cara, não tem a ver comigo, né? Com os meus valores, trabalhar nesse formato. Então, conheci pessoas, muita gente, né, contratando para poder fazer esse trabalho para mim. E perdi muito dinheiro no meio dessa caminhada aí, e justamente por esse desalinhamento de valores. Até conhecer você, né? Embora a gente já se conheça há muitos anos, né? Desde o colégio, mas a nossa vida se encontrou aí, né, novamente na questão profissional. E hoje, assim, eu vejo que trabalhar com pessoas alinhadas ao que a gente tem de valores, né, de uma forma ética, correta, sem precisar enganar ninguém. Eu acredito em negócios sustentáveis nessa forma. Então, hoje eu estou aqui, né, graças a vocês, a mão na massa, estou muito satisfeita com o trabalho, justamente por esse alinhamento. E é o que eu desejo fazer no mercado, sem entrar nessa guerra aí de enganar as pessoas mesmo, principalmente na minha área. Hoje eu vejo muita desinformação, sem conteúdo técnico, embasamento. E quando a gente fala também de saúde mental, é algo muito sério, né? Então, eu tenho isso, né, bem comigo nesse sentido, né, de não aproveitar da fragilidade das pessoas, né? A gente tem que ter um cuidado, tem que ter sim um conhecimento para poder aplicar, né, para poder realmente ajudar a vida dessas pessoas.
E Lu, você falou aí de jornada digital, né? Chegou até aí, nossos caminhos se encontraram depois de tantos anos, né? Isso. Focados aí em crescer negócio através de marketing digital. E eu sei que você já passou por alguns perrengues nessa jornada do digital aí, né? Bastante. Inclusive, sei que você tomou aí um golpe recentemente, Foi. não tem muito tempo, que te abalou, chegou a praticamente abalar as estruturas aí do seu negócio, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, é justamente isso. A gente tem um sonho, né? Porque, assim, esse projeto, para mim, ele é muito mais pessoal do que realização, assim, financeira. Porque como eu passei tanta dificuldade e eu vejo, assim, né, tantas pessoas que eu já consegui ajudar, venho ajudando. Então, assim, para mim, é uma realização pessoal. Então, de repente, eu conheço uma pessoa, né, que se propôs a fazer essa parte, né, desses bastidores. Como é que eu explicaria aqui? Essa parte técnica, né? Isso mesmo. Que vocês fazem. Dos pra mim. bastidores mesmo. Os bastidores. Porque, assim, muita gente tem uma ilusão também que digital é molezinha. Não. É muito trabalho, é muita mão na massa, né? Exatamente. Então, assim, não é algo assim, da noite para o dia o negócio acontece. Então, o que acontece? Eu investi mais de 50 mil só com uma pessoa em específico e que me prometeu, né, fazer essa entrega, fazer todo esse trabalho aí dos bastidores, e no final não me entregou nada. E uma das questões, assim, que foram também, assim, bem dissaborosas e que hoje eu levo muito a sério esse critério, né, tanto é que a gente está trabalhando junto, é justamente, assim, esses valores, né, porque essa pessoa me propôs, assim, promessas, né, mentir mesmo para as pessoas. Vou falar o português rasgado, não tem problema não, né? Porque, aqui pode tudo, gente. Porque, pode assim, falar à vontade. Solta o verbo aí. Esse negócio de galera. meias palavras não, também não funciona bora. muito para mim, não. Então, assim, é um picareta, né? E que ele gostaria que eu fosse picareta também. Então, assim, eu realmente optei, né, por essa perda, assumir esse prejuízo. Realmente, assim, é muito dinheiro, né? E não só sobre o dinheiro, foi tempo, né? Esse desejo pessoal que eu tenho. Então, assim, eu tenho um outro trabalho muito bem consolidado, né? Me garante uma vida boa, né? Graças a Deus. Mas, então, é o sonho mesmo, né? De levar essa mensagem. Principalmente hoje, né? Tem muita gente que tem informação boa, mas muita desinformação sobre o tema que eu trabalho no mercado. Então, assim, fora outros também, né? Esse foi o golpe mor, vamos falar assim, porque tiveram outras pessoas. Os perrengues todos igual aqui, né, uma vez eu fui para Brasília, eu falei, meu Deus, eu saio de BH para ir para Brasília. Enfim, voltei assim com uma expectativa completamente frustrada, justamente porque eu não vou trabalhar nessa linha, né? Então, assim, eu prefiro ir devagar, né, de forma séria, coerente, sem me atropelar. E isso, né, da gente não se atropelar é um outro ponto que eu, inclusive, trago muito, né, nas minhas mensagens, dentro do meu programa, porque quando a gente se atropela, a gente se perde da gente mesmo. Então, assim, hoje as minhas raízes estão muito bem estabelecidas e fincadas comigo mesma. Então, assim, vai roubar minha paz? Então, para mim, custa muito caro. Então, hoje a minha escolha foi essa, né? Então, assim, são muitos perrengues, muitas frustrações, né? E perder dinheiro também ninguém gosta, né? Para mim, foi, sim, um baque. Foi um ponto também que eu pensei, volto, não volto, mexo com isso nesse formato, continuo, né, só no offline mesmo, da forma que eu já venho atendendo. E aí, graças a Deus, a gente se reencontrou, Gu. Porque, assim, foi a gente trabalhar nessa mesma linha, né, de construção, né? Porque hoje ninguém quer construir. As pessoas, elas já querem só tudo... querem colher só o resultado. A colheita. E tudo que deu certo na minha vida até hoje, né, foi fruto de construção, né? De todo dia construir algo, né? Hoje eu tenho uma jornada de trabalho, por exemplo, que eu sempre sonhei, né, de não ter horário fixo, não vender minha hora mais. Então, assim, isso foi uma construção de alguns anos, né, para eu estar colhendo isso hoje. Então, eu acredito nisso. E são coisas que se sustentam. Perfeito. E é legal você falar isso, né, para quem está escutando a gente, porque é uma característica muito comum dos clientes da Mão na Massa, que são pessoas que não querem simplesmente criar um produto, elas querem construir um negócio. E tem
o fator da paciência, do tempo e de saber que resultado é fruto de processos e de uma base muito sólida construída, né? Então, legal falar isso. E também a questão técnica, assim, de conhecimento mesmo da gente, porque, assim, eu não quero só vender. Eu quero verdadeiramente que as pessoas tenham resultado através da minha metodologia. Então, assim, construir essa metodologia primordial. Foram muitas noites, foram muitos anos também investimento em conhecimento, né, sobre o assunto. Porque, assim, a gente está falando aí do investimento da parte de marketing. Isso. Mas existe também um outro tipo de investimento, né, que é o tempo da gente também. Então, assim, é abrir mão, né, às vezes, de muitos prazeres imediatos, finais de semana e tudo, em função disso. Então, assim, eu estou há 10 anos estudando na minha área, né? E, em paralelo, o marketing. Então, assim, não é uma coisa da noite para o dia. Então, para a gente chegar numa consistência de uma metodologia, né, que você testa, aplica, para realmente garantir aquilo que a pessoa está buscando. Então, isso, para mim, é construção. Né? Não é chegar e colocar ali qualquer coisa e foda-se, desculpa a palavra, mas foda-se os outros. E de lá para cá, né, desde o seu ponto de virada até onde você vem construindo aí sua metodologia, você comentou que fez alguns estudos, né, para poder construir ela de modo geral. Quais que foram esses estudos, né? Você tem a formação inicial, mas aí você foi estudando, aprofundando mais, né? É engraçado, porque assim, desde que eu fiz a minha primeira faculdade, eu nunca mais parei de estudar. E qual foi a sua primeira formação? Então, eu fiz administração, fiz RH, fiz pós em gestão de pessoas, fiz pós em marketing, especialização em neurociência, comportamento, enfim, psicologia positiva, a psicologia com abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Já estudei muito psicanálise também. Então, assim, é porque eu amo, tá? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, só fica estudando, porque de vez em quando tem uns amigos. Nossa, parece que é um peso. Não, para mim é um prazer, tá? Então, eu faço porque eu amo mesmo. E a partir também de uma necessidade pessoal minha. Né? Por quê? Porque eu sabia que eu tinha uma bagunça dentro de mim que eu falei, cara, se eu não consertar isso, a minha vida não vai fluir. Né? Então, até mesmo, porque às vezes as pessoas têm muita ilusão assim, né? Eu quero ganhar mais dinheiro. Né? Então, assim, agora o que é? Né? O que impede? O que está por detrás? Então, assim, eu tive momentos também que às vezes você ganha, mas por que você perde? Então, eu vivi assim, sabe, de forma muito descoordenada a minha vida, né? Bagunçada mesmo. Questão de relacionamento também. E aí, então, eu comecei, né? Fazer terapia. Vou para abordagem isso, abordagem daquilo, aquela bagunça toda. E aí, eu acabava desistindo, falava assim, não, vou trocar então de profissional. Aí foi onde eu comecei a estudar. Eu falei, cara, eu vou na raiz. Porque eu queria, era um desejo muito profundo meu, tipo assim, sabe, entrar num ciclo de vida positivo, saudável, né? Isso não quer dizer também que a vida vai ser 1000 maravilhas, né? Que eu não tenho desafio, não é sobre isso, né? Mas é sobre como eu vou lidar com os desafios. E aí, então, eu comecei a estudar, e aí eu fui apaixonando, aí fiz a especialização em neurociências também, que hoje, para mim, assim, a especialização que me trouxe mais respaldo científico, e eu fui a cobaia da minha própria metodologia. Isso é o que a gente chama de a própria persona transformada. Exato, então. Por quê? Porque eu fui percebendo, né, cada etapa de cada fase que eu ia avançando e o que me impedia em cada etapa, né? Então, eu peguei e falei assim, cara, eu vou na raiz. E aí, né, como eu já venho dessa área de gestão de pessoas, de comportamento, enfim, então foi algo que eu sempre amei muito. Só que aí eu percebi também que, normalmente, a gente trabalha numa camada de comportamento, de hábito, naquela coisa mais rasa, que a gente precisa ficar vigilante o tempo inteiro. Nossa, isso, aquilo, sabe? Então, assim, você acaba também vivendo de uma forma oprimida. E aí foi onde a neurociências, né, me trouxe essa automatização, vamos falar assim, né? Então, ou seja, se antes eu vivia em um ciclo disfuncional, né, eu falei, então, como que eu corrijo essa raiz
para que eu entre num ciclo saudável. Né? Igual eu falei, porque muita gente confunde ciclo saudável, não vou ter mais problemas na vida. Isso aí é só lá na glória, né? Então não funciona. Então foi isso. Então eu fui fui pegando todos esses estudos e assim, são mais de 10 anos estudando sobre isso também, né? Então não foi da noite para o dia. E foi o que fez sentido e que realmente hoje me trouxe paz, leveza, uma vida, né, organizada. Então, tipo assim, de vez em quando a vida me apresenta alguns convites aí e fala, olha, aquele cantinho ali não ficou bem arrumado, não. Então, eu entendo hoje, né, isso é um ciclo saudável. Eu entendo que isso é um convite para que eu olhe para dentro, aí eu aplico a minha metodologia de novo e consigo lidar, né, com o que está me acontecendo. Então, hoje eu consigo viver dessa forma e que me traz muita paz. E assim, como que tudo mudou? Parece mágica, obviamente não é mágica, é ciência, mas como que corrigir essa raiz é você, entendeu? E você vai vivendo sem ter que ficar preocupada. Não posso isso, não posso aquilo. E Lu, por que você escolheu falar sobre autoestima? Justamente porque eu identifiquei que eu não tinha autoestima e eu vestia, né, inúmeras máscaras e me projetava para o mundo como sou foda, resumidamente. E aí é interessante porque, assim, dentro do viés da psicologia, né, ela não é autoestima, ela não é considerada, por exemplo, igual quem tem um transtorno bipolar, depressão, né, isso não consta no DSM. Então, o que acontece? A autoestima, ela é uma reunião, né, um agrupamento de sintomas que a gente define como autoestima, tá? Isso do ponto de vista científico. Então, quando eu fui entrar nesse detalhe, eu entendi que eu não tinha, né? Então, assim, temos 4 pilares e alguns elementos que hoje eu chamo de elemento X, que ele desencadeia todos esses 4 pilares, que é o que a gente entende, né? Qual que é o grau de autoestima aí dessa pessoa, tá? Então, é a partir desse ponto. Essa é a raiz. Então, e é interessante também, porque é o seguinte, né, quem me conhece há muitos anos, igual até você falou assim, não, como assim você não tinha autoestima? Né? Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, né? Sempre. Muito brincalhona, enfim. E aí todo mundo lembra, como assim você não tem autoestima? Porque as pessoas associam a autoestima só com aquele padrão, vamos colocar aqui para ficar didático. Ou a pessoa ela se apresenta com, né, tipo um complexo de inferioridade e existe um outro padrão que é considerado o de superioridade. É tipo aquelas pessoas assim, né, tem um rei na barriga, né? Eu não chegava nesse nível, vamos considerar aí de arrogante, né? Mas eu sempre estava assim para o mundo, nossa, né? Eu chegando, eu conversava, só que esse ainda inclusive é o tipo de pessoas que mais resistem a esse reconhecimento que não tem autoestima. Porque a projeção delas para o mundo, né? Pega um carrão, precisa ter um carrão, tá sempre bem vestida, né? A aparência. Por quê? Porque a forma que ela se projeta. Então, quem está de fora entende que, nossa, essa pessoa é a dona da autoestima. E não necessariamente. E esse foi o meu caso. Por quê? Porque quando você chega em casa, à noite, que você está lá, você e seu travesseiro, você sabe a quantidade de máscara que estava cobrindo toda aquela projeção ali no meio social, no trabalho, até em relacionamento. E o ponto que incomoda muito esse perfil, né, que às vezes desperta, é o ponto das relações, né? Então, assim, principalmente relacionamento íntimo. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue sustentar uma relação, às vezes, por muito tempo, porque essa bagunça, uma hora, vem à tona. Então, foi o meu caso, né? E aí foi o ponto que eu falei, putz, cara, eu não tenho autoestima. Aquilo ali, para mim, esse reconhecimento foi doloroso, né? Porque você fala, cara, a gente não quer enxergar essas sombras, né? E quando eu percebi, né? Então, esse é o ponto.
E aí eu olhei para dentro e falei, cara, já que eu não tenho isso, eu vou ter que resolver isso aqui, porque é isso aqui que está atrapalhando toda a minha vida. Então eu fui nessa raiz, né, que são esses conjuntos de elementos dentro desses 4 pilares, que eu chamo de elemento X, e quando eu comecei a identificar e trabalhar a partir dessa ótica, né, e unindo, né, obviamente a ciência, porque eu consegui chegar numa metodologia, obviamente, mas ela é fundamentada por uma ciência, né? Então, a ciência quem inventou não fui eu, né? Mas a metodologia, sim. Como? Por quê? O que é que faz a gente patinar, andar em círculo? Então, essa correção de ciclo de vida, né? Que às vezes a gente fala, tá repetindo padrão, popularmente aí, né? As pessoas falam, né? Por que a gente repete esse padrão? Então, quando eu entendi isso, né? Esse reconhecimento, eu lembro que na época foi doloroso, sim, porque ninguém quer tirar as máscaras, né? Então, assim, como que eu vou projetar para o mundo aqui sem essa máscara que eu estou vestindo? Então, foi o ponto, assim, que realmente foi o que minha vida realmente ela passou a caminhar, né, em todas as esferas. E é o que eu falo também, a gente não tem que pensar assim, vou cuidar aqui da minha vida financeira, igual antigamente eu pensava, né, quando eu separei. Depois do relacionamento, não. Quando a gente corrige esses elementos, né, que é o ciclo, a gente passa a andar num ciclo funcional, o resto todo se alinha. Então, assim, quando eu me alinhei, né, de acordo com esse ciclo, o resto todo flui. É uma fluidez, sem esforço. Então, isso é o quê? Leveza, né? E aí, onde eu falo também, eu tive burnout. Por quê? Percebe que meu ciclo ele não estava ainda funcional, né? Essas disfuncionalidades, elas originam de onde? E onde era a origem da minha, por exemplo? A minha autoestima, ela estava muito ancorada nos meus resultados de trabalho. Então, eu percebi o quê? Então eu não tenho resultado, então eu não me amo. E não, a autoestima verdadeira, sólida, né? Atrelada a esses conjuntos, né? Que a ciência oferta para gente, ela é o quê? Eu me amo, eu me estimo, independente se eu perdi um emprego, independente dos meus resultados, independente do carro que eu tenho, independente da minha aparência. É a forma como eu me enxergo, né? E como eu me percebo. E isso muda tudo, sabe? Parece assim, nossa, será? Não, eu afirmo com categoria, sim. E as pessoas acabam, no final das contas, confundindo muito a autoestima com a autoimagem, né? Exatamente. É o que você estava pontuando. Eu queria até pegar um gancho no que a Fran acabou de trazer também, que é que você falou que a pessoa se apresenta para o mundo, né, de uma forma, tem um que é o mais, digamos assim, o mais extrovertido, extrovertido. E uma superioridade ou inferioridade, vamos dizer assim. E aí você falou, o cara precisa estar sempre bem vestido, o carrão, bababá. E tem a ver muito isso tem a ver com a máscara, com a autoimagem. Queria que você explicasse um pouco. E já trazendo também autoimagem e autoestima. Qual que é a relação dessas duas palavras? Ou a diferença dessas duas palavras? Porque eu acho que as pessoas terminam confundindo muito. Exatamente, né? Então, assim, igual às vezes eu vejo um apelo aí de salão de beleza, quem trabalha com estética, vem elevar a sua autoestima. Nossa, isso chega a me dar quase uma urticária, porque não é sobre isso, né? Tecnicamente falando, não é isso. Então, assim, a autoimagem, ela está agrupada dentro de 4, né? Um dos pilares, né? Que desencadeiam aí a percepção sobre si, né? Então, qual que é a percepção que eu tenho de mim? Como que eu me amo, né? Então, autoestima é uma coisa e autoimagem está dentro, é um dos pilares da autoestima. Então, o que a falta de autoestima, vamos colocar assim, relacionada à imagem, como que ela se apresenta aí, né, na vida prática? A pessoa, ela associa, né, a percepção que ela tem dela está ancorada na imagem. Então, por exemplo, se eu não estiver bem vestida, se eu não estiver maquiada, se eu não tiver procedimentos estéticos, né? E hoje, assim, igual eu até falo que o câncer, para mim, né, entre aspas, desse mundo atual é a perfeição.
né? Porque as pessoas vão ficando doentes, vão, né, fazendo procedimentos, correndo risco de vida, de saúde, né, se comprometendo, tudo em função de quê? Da autoimagem. Ou seja, eu me amo a partir da minha imagem. Então, assim, então quando eu acordo, né, todo mundo não acorda naquela maravilha, né? Então, assim, então eu não me amo. Então a minha unha não está feita, né, eu não estou de acordo ali, igual, por exemplo, vai para uma festa. Outro dia, a gente estava, né, no encontro e eu estava já na rua e o pessoal, né, se organizou para ir para esse lugar. E aí eu fui de rasteirinha, né, num lugar que a galera estava de salto, aquela coisa, né, era uma coisa mais arrumadinha. Né? Não estou dizendo assim que não tem dress code, não é sobre isso. Mas, assim, a pessoa que não tem autoestima, ela chega lá, ela não consegue ser ela. Por quê? Porque a imagem dela, ela considera que está inferior à das pessoas. Tá, estou trazendo um exemplo aqui raso, mas para, né, que é uma forma assim, mais didática de entender. Tá? Estou gostando. É porque, assim, porque tem muitos elementos profundos nisso, sabe? Não é algo tão superficial igual as pessoas falam por aí. Então, por exemplo, eu cheguei, né, eu estava, né, inadequada, vamos dizer assim, né? Não inadequada de dress code, mas... Eu tava meio fora, você estava meio fora, destoando. Tava feinha, você estava destoando do contexto, né? Então, assim, isso não... Eu não cheguei lá e fiquei, assim, me comparando. Encolhida, sabe? Não deixei de conversar. Por quê? Porque não me define. Entende? Eu tá de uma roupa mais simples, né, num ambiente que o pessoal estava mais arrumado, a minha autoestima, ela não foi abalada ali. Eu não deixei de ser eu, né, de, sabe, ficar encolhidinha. Entende? Por quê? Porque a minha definição, se eu tiver de chinelo ou de salto, eu sou a Luciana. Entende? Então, assim, se eu estiver bem com a minha barriguinha, eu tenho uma pochete aqui que não sai nem a pau, eu tenho que lidar com ela, né? Então, eu vou buscar formas aí de resolver. Então, o que acontece? É a gente se aceitar, né? Como que a gente é e se gostar. Por quê? Porque a gente tem partes que a gente não gosta e tem partes que a gente gosta. Por exemplo, meu nariz não é dos melhores, mas meu olho, pelo menos, você entendeu? Então, a gente começa... Sensacional, muito bom. Mas aí vem tudo de um elemento, né, que desencadeia. Então, assim, a gente trata isso numa camada muito mais profunda, tá? Eu tô falando aqui de um ponto de vista, assim, mais didático, né? Até para ilustrar o que acontece, às vezes, no dia a dia. Então, é isso. E me conta agora sobre, a gente falou de autoestima verdadeira, sólida, falta de autoestima. Existe falta de autoestima, ausência de autoestima? Ou não? Existe autoestima baixa? E o que é isso? Bom, então vamos trazer aqui. Existe, por exemplo, às vezes a pessoa, é muito comum isso, inclusive. A pessoa ela é foda na carreira. Aquela pessoa, assim, cargo de liderança, comanda um time grande, às vezes, né, vamos falar uma mulher, até com muitos homens, né? E aí, mas você vê, né, pegamos aí a vida profissional. Daí, olha para a vida, isso é o que eu mais atendo, inclusive. A vida de relacionamento, por exemplo, é um fracasso. Aí você fala, cara, como que nós vamos definir a autoestima nesse ponto aí? Então, vamos pensar, de uma forma didática aqui também, na bateria do telefone, tá? Então, a gente pode considerar que ela está com a bateria mais cheia, tá? No ponto do trabalho. E no ponto do relacionamento, ela está com aquele vermelhinho aqui da bateria. A bateria está bem baixa. Então, o que isso quer dizer? Que os elementos, que eu chamo de elementos X, né? Que eles determinam esses 4 pilares da vida. Então, nessa área profissional, pode ser que a história de vida, a construção de tudo que desencadeia esse elemento, não foi tão abalada, vamos dizer assim. Então, e aí também entra a questão da autoconfiança. Né? Então, às vezes, a pessoa já está ali há muitos anos fazendo aquilo, então ela passou a ser confiante também. Né? Então, existem esses 2 pontos, né? 2 elementos, né, que tem a ver com a autoestima e tem a ver também com a autoconfiança. Então, hoje ela já se tornou uma pessoa confiante, né, com a área que ela desenvolve, então que para ela já virou um processo natural,
sabe? Não necessariamente a gente pode falar que ela tem autoestima também, tá? Por quê? Ou ela está ancorando a autoestima dela na carreira, né? Então, tipo assim, eu tenho valor porque a minha carreira está decolando. Ou a gente pode entender através desses elementos, né, que talvez a história, as construções que determinam esses elementos não foram tão bagunçados, né, vamos falar assim. E aí ela conseguiu, né, ter uma maior fluidez naquilo ali, tá? Então aí envolve algumas ferramentas. Né? A minha metodologia, ela consegue identificar, né, o que é o que dentro disso daí. Então, assim, ficou claro? Porque quando eu falo elementos, é algo que está dentro da metodologia, né? E, enfim, então eu só falo dentro da metodologia. Tá, e aí você me falou, então, que essa pessoa tem o relacionamento, um caos, todos os relacionamentos sempre com problema. Na carreira, ela tá super bem. Bateria de autoestima tá ou autoestima ou autoconfiança. Ou autoconfiança. Tá? Então, assim, porque... E o que difere uma coisa da outra também? Vamos falar aqui de forma prática. Bom, primeiro eu vou finalizar sobre a questão do relacionamento. Ok, tá? beleza. Então, assim, no relacionamento, vamos supor que a bateria dela tá vermelhinha, igual a bateria do celular, né? Tá fraquinha. Então, quando a gente roda a metodologia, a gente consegue identificar quais são os elementos da construção de... Né, é uma ferramenta que eu desenvolvi, que a gente consegue identificar qual a repetição de ciclo ali disfuncional nessa área dos relacionamentos, tá? E, voltando, e é muito comum a gente ver pessoas bem-sucedidas e as relações muito bagunçadas. E aí entra o ponto. Pode ser que ela está ancorando, né? Vou repetir aqui, não sei se ficou tão claro. Pode ser que ela esteja ancorando a autoestima dela com os resultados do trabalho. Então, necessariamente, a gente não pode falar autoestima. Então, assim, esse elemento X é que revela, né, qual o nível de bateria que você está. E aí a gente trabalha, né, para poder aumentar esse nível de bateria. E autoconfiança. Então, vou dar um exemplo aqui de autoconfiança. Vou dar 2 exemplos, tá? Autoconfiança, vamos supor. Hoje você já faz podcast já há muito tempo. Então, a primeira vez que você veio fazer o podcast, você não era tão confiante, você não entendia como era que esse rolê todo que acontece. Né? Então, com o tempo, você já foi ficando confiante, você já vai ficando confortável, porque de tanto fazer, a gente... Né, começa a confiar. É igual dirigir. É o que a gente fala no jargão popular, sai no mijo. Sai no mijo. Isso eu não conhecia, não. E aí, igual dirigir, né? Você sai da autoescola, você não sabe dirigir. Né? Você vai ficar um bom aí, com o tempo, né? Todo dia dirigindo. E também tem uma outra forma que eu gosto de falar, de ilustrar a autoconfiança. Por exemplo, a gente marca, a Fran me pediu um dinheiro emprestado. Daí eu emprestei o dinheiro. Aí, né, ela me pediu 1.000. Aí ela me pagou os 1.000 certinho. Depois ela me pediu 5, pagou os 5 certinho. Aí depois ela me pediu 100. Aí vamos supor que você tem um histórico aí de eu te emprestar dinheiro e você sempre vem pagando e tudo. Então, eu passo a confiar em você. E aí... Como que é isso com a gente? Então, quando eu assumo compromissos comigo, que eu vou fazer, por exemplo, atividade física 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e eu começo a falhar, né, com os compromissos estabelecidos comigo, porque, assim, é muito comum a gente honrar compromissos com os outros. Né? É onde a gente não se prioriza. Por quê? Porque é mais fácil eu honrar com você, do que os que eu fiz eu comigo mesmo. Então, a autoconfiança, ela nasce disso também. Né? Toda vez que eu assumo um compromisso comigo, que eu me priorizo, que eu me coloco em primeiro lugar, mais confiante eu vou trabalhando a percepção comigo. E quando eu quero desenvolver algo novo, quanto mais eu vou fazendo, mais eu vou me tornando confiante. Ou seja, toda vez que eu digo um sim para alguém, lógico, dentro desse contexto que a gente tá falando, eu tô falando um não. Exato. Pra mim. Ou seja, muitas vezes eu tô deixando de fazer aquilo que realmente é prioridade para mim, simplesmente para poder fazer e agradar os demais. Aí o ponto, por que você quer agradar?
né? Por que o outro é mais importante que você? E é engraçado que quando eu comecei a entender isso, né, e viver isso, eu era uma pessoa muito disponível para todo mundo, né? Então, hoje, assim, até minha mãe, minha irmã fala, nossa, você é imprestável. Mudou, né? A percepção. Então, assim, quando eu sei, né? Muito bom. Sobre muito mim, bom como eu me estimo, como eu me enxergo, como tudo. Então, assim, pode falar que eu sou imprestável, pode me chamar de cocô do cavalo do bandido. Por quê? Porque eu tenho muito bem definido comigo os meus compromissos. Então, assim, não é que seja imprestável. Eu posso ser imprestável aos olhos dela. Porque eu tenho a minha rotina, eu tenho minha agenda, né? Então tá, hoje você vai fazer o quê? De tal a tal hora é o meu horário, por exemplo, que eu vou ficar dentro da banheira meditando. Nossa, esse horário que você vai estar dentro da banheira meditando, você não pode me levar ali? Não, não posso. Aí você passa a ser ruim para as pessoas, né? Então, assim, quando você desapega dessa necessidade... Eu estou dando um exemplo aqui, toscozinho, mas isso acontece lá em casa, tá? Isso a minha família, assim... Isso acontece muito. Eu acho que quem está vendo aqui deve estar se identificando em alguma situação ou outra. Eu estou trazendo, assim, de um ponto bem... Eu estou tentando dar didático e mais, sem tecniquez, para a pessoa entender como que é no dia a dia isso. Porque a gente faz sem perceber. Às vezes você me pede um favor, eu falo sim para você e de repente eu falo, cara, eu embolo a minha vida inteira, sabe? Tudo assim, para ficar bem com o Gustavo. Não, mas qual a necessidade? Né? É importante o que ele pensa. Então, assim, hoje, igual eu falei sobre valores aqui no início, para mim é muito mais importante as pessoas que me respeitam. Se gostam de mim, elas vão respeitar que aquele horário ali é importante para mim por uma razão de ser. Né? Eu dei um exemplo brincando aqui, mas que realmente acontece na minha vida. Tem hora que eu falo, cara, eu vou ficar dentro da banheira ali um tempo, é o horário que eu vou meditar. E eu tenho, né, transtorno de ansiedade e hoje eu lido com a minha ansiedade, né? Então eu tenho rituais assim que me trazem essas conexões para que eu consiga, né, me manter, né, nesse controle. Eu não vou falar que eu não deixei de ter, porque assim, vez ou outra ocorre, né? Igual eu falei, a vida não é perfeita, a vida não é linear, ninguém é 100%. Porra nenhuma. Isso aí é algo que me irrita, às vezes eu vejo aí essa galera naqueles recortes de perfeição. E agora é cada moda que surge para ser perfeito no relacionamento. É dica para filho, dica para criar marido, para criar filho, enfim. Criar marido, sabe? Achei ótimo. Você entende? Então, assim, marido tem que criar, não, né? A vida não é perfeita, ninguém... Então, assim, a gente precisa se conhecer para a gente entender, para a gente se respeitar. Então, hoje eu me respeito. Quando eu tô num momento desse, ele é inegociável para mim. Então, assim, até uma dica que eu deixo aqui, embora dica para mim não resolve problema de autoestima, mas é você, assim, fazer uma lista, né, do que é inegociável para você. Que às vezes você está passando por cima de você, está se atropelando para caber em moldes que, cara, que te machucam. Aí você está sangrando por dentro, eu estou ali, entendeu? Para não ser chamada de imprestável. Porque a pessoa vai deixar de gostar de mim. Hoje, assim, pode parecer assim, cruel e radical a forma que eu falo, mas às vezes eu me posiciono dessa forma, a pessoa às vezes assusta. Mas é no sentido legal. Eu tô assim, é um favor que me faz. Se me desrespeitou, me atropelou, não gosto mais de você, cara, que bom. Então, você nunca gostou, sabe? Então, hoje, gente, isso mudou, parece tão simples, mas isso faz uma diferença na nossa vida. E eu lembro quando os meus primeiros nãos, para mim, assim, eles são memoráveis, porque eu era muito disponível. Então, isso já tem assim, uns 10 anos. Então, assim, a galera assusta. E isso é um ponto até que muita gente, quando ela entra na metodologia comigo, ela fica meio assim, nossa. Eu falo, cara, só vai. Né? Porque as pessoas ao redor assustam. Então, aí é um ponto também que você começa a separar a joio do trigo. Entendeu? E aí você começa a entrar numa energia, numa seara, tipo assim, cara, o meu ciclo aqui é um ciclo saudável. Né? Igual eu brinco, eu gosto de amizade de baixa manutenção, entendeu? Que ninguém se atropelar na vida de ninguém. Ninguém fica cobrando. Sabe? Ninguém cobra nada de ninguém. Relação também, você tem que... Cara, não tenho que. Pra te agradar, não. Sabe? Então, assim, são formas que a gente vai se libertando e, às vezes, a gente vai se aprisionando sem perceber, porque é piloto automático. Então, assim, como que a gente vai deixar a nossa maquininha aqui no piloto automático
no outro formato. Esse é o ponto que eu trabalho. Que é o que eu fiz comigo. É se priorizar, né? E aceitar que às vezes você vai ser o vilão de uma outra pessoa. Mas que problema. você não precisa, você não pode passar por cima de você para isso, né? Exatamente. Aí é ema. Cada um com seus problemas. Vai lidar com a sua bagunça pra lá. Não vem... Né? A gente, tipo assim, a gente faz um trabalho de uma construção, que autoestima é construção, é um movimento, é no dia a dia, né? Então, assim, não é uma linha de chegada, isso eu gosto muito de deixar claro, não é sobre linha de chegada, é uma jornada, né? Você passa a adotar um estilo de vida onde você é o centro da sua vida. Então, assim, não tem mais volta, sabe? E a hora que você começa a ficar livre de... Você fala, meu Deus, que paz profunda, entendeu? Sua vida passa... Quando acontece uma treta, né? Igual eu falo, a vida apresenta convites pra gente. Mas não é tretinha, sabe? São questões, assim, importantes que realmente a gente tem que olhar para dentro. Aí, realmente, a gente, né, lida com isso de um ponto que realmente é importante, que realmente é necessário, que realmente vai te fazer crescer. E não com picuinha, vamos chamar assim, do dia a dia, que às vezes, sabe, tretinha, que aí você vai roubando sua paz ali, ó, sem você perceber. Para quem tá escutando ou assistindo a gente, quais são os sinais de que uma pessoa está vivendo para poder agradar os outros e não ela mesma? Olha, eu tenho uma formulazinha, mágica não, matemática, que eu criei, que é os seus resultados na vida. É você realmente olhar para a sua vida e falar, cara, isso aqui tá bom? Eu tô satisfeita? Isso tá... Qual o sentimento que tá batendo aqui? Quando eu olho, né, para minha vida, né, onde eu moro, como que eu vivo, né, o meu relacionamento hoje, ele... me deixa, né? Mas nem te deixar, né? Porque assim, o outro não faz a gente feliz. Mas assim, é bacana. Ele tá do jeito que eu gosto, ele me traz paz. Porque quando a gente está com uma vida organizada, a gente sente paz, sabe? Eu acho que é algo assim, que você vê assim... Aí você fala, Luciana, você não tem problema no seu relacionamento? Óbvio, meu relacionamento não é perfeito, só que a gente hoje, né, passamos aí desafios também, hoje a gente consegue lidar cada um com as sombras do outro. Porque você vai falar assim, você é só luz? Não, ninguém vai ser só luz, né? Então, assim, a gente tem as nossas partes, tem algumas partes que a gente consegue trabalhar e outras nós vamos aceitar e aprender a lidar com elas, né? Então, eu tenho e o meu parceiro tem também. Então, hoje a gente começa a entrar num ciclo saudável e, né, a percepção que eu tenho hoje do meu relacionamento, por exemplo, ele é bom, né? Ele me deixa bem, é boa a companhia dele. A gente tem mais momentos de paz do que momentos, né, que a gente tem que alinhar alguma coisa, né? Porque, obviamente, a gente não é igual a ninguém. Isso nas minhas relações, né? Com meus amigos, com a minha família, com o meu trabalho. Então, assim, quais resultados... quando eu olho assim, para esses resultados do que eu estou vivendo, o que ele me traz? Né? Então, tipo assim, né? O que eu penso sobre eles, a partir do que eu penso sobre esses resultados... Qual o sentimento que é gerado dentro de mim? Né? E quais atitudes eu tenho a partir desses resultados? Então, esse aí é o maior indicador, né, para a gente entender se temos... Né, não vou falar só se temos autoestima ou não. Né? A gente, igual eu falei, a autoestima é o agrupamento de alguns sintomas. Né? Por exemplo, a pessoa que ninguém quer admitir o que é das sombras. Né? Por exemplo... Tem casos aí de dependência emocional, né? Então, a pessoa, inclusive, ela desencadeia, às vezes, até crise de ansiedade, né? O que o parceiro está fazendo? Se ligou, ele estava numa reunião, nossa, ele não me atendeu, aí ela começa a ter um ciclo de interpretação equivocada ali da situação e ela começa a achar que é sobre ela, que aí ela quer ficar perto, né? Ela entra nessa disfuncionalidade toda aí. Então, assim, ela não vai admitir que ela tem dependência emocional. Mas aí, a hora que ela olha para essa relação,
ela sente paz, ela sente leveza, ela sente conforto. Então, assim, a pessoa que tem dependência emocional, ela tem muita crise de ansiedade, ela tem muita insegurança, ela tem muito medo do parceiro deixar. Então, assim, ela vive sempre vigilante, né? Então, esse estado de alerta, esse estado de vigilância desencadeia a ansiedade. Então, é legal viver assim? Então, isso é resultado. Aproveitando que a gente está falando disso, quem se beneficia quando a gente está preso à validação externa e à comparação? Quem se beneficia? Como assim? Tem algum sistema, alguém que se beneficia com a nossa... Porque depender de uma validação externa e ficar se comparando, isso reflete diretamente a bateria da nossa autoestima. Tem algum sistema, alguém que lucra com isso? Olha, bom, para mim, né, o maior lucro é o nosso. Por quê? E é tão interessante essa pergunta que você me fez, porque assim... Por exemplo, eu trabalho com gestão de pessoas também. Então, o que é muito comum, às vezes, no ambiente corporativo? A pessoa que ela é muito presa a padrões de perfeição e de validação, ela trava. Eu não gosto de usar essa palavra, não, mas, enfim. Ela trava, ela tem medo. Tipo assim, cara, ou tem medo de ser demitido, ou tem medo de alguém perceber. Nossa, isso aqui... Então, quando você entende... Né? Que você desapega disso, que você se cura, porque a gente está falando aqui de cura, tá? Não estou falando de comportamento, diquinha, não é nesse nível. Então, quando a gente se cura, é automático, né? Igual eu falo, a gente entra num ciclo automático. Então, o maior benefício é o seu. Por quê? Porque você começa a ter sentimentos ali que vão impulsionar ações, né? Que você vai, por exemplo, se encorajar para fazer certas coisas que talvez antes você não faria, por conta dessa perfeição. Então, o que isso quer dizer? O benefício. Primeiro que o benefício próprio, ele muda tudo. Aí, de repente, você se beneficiou desapegando dessa perfeição, dessa validação. Tipo, foda-se, você é meu chefe aqui, ou isso aqui, não sei o quê. Você tá livre. Cara, isso aí eu te falo que aconteceu na minha vida e acontece com as pessoas que eu atendo, tanto... do ponto corporativo, quanto no projeto, né, dentro dessa metodologia. O negócio é só, pá! Pessoa antes que ela não tinha coragem de colocar um projeto para fora, no instantinho o trem sai, ela, sabe, ela vai desapegando, ela sabe que ela vai errar, porque a gente vai errar, gente. Entendeu? Os erros, eles fazem parte, né? Ou a gente acerta ou a gente aprende, né? Então, isso aí é um outro ponto. Você fala, nossa, parece papo de coach. Não, não é papo de coach. Isso é real. É a vida acontecendo. Quando a gente começa a pensar a partir desse ponto, a gente já vai, né, desapegando de muita coisa. Não tem aprendizado no acerto. Exato. Não tem aprendizado, daí, só existe no erro, cara, na falha. aí, de repente, a vida dela decola. Fala, não, Luciana, é mágica, né? Que rolê doido. Não, não é. É você que se alinhou. Então, aí a empresa se beneficia dentro desse exemplo. A empresa se beneficia, a equipe se beneficia. Aí, de repente, ou você é promovido, ou você monta um negócio, ou você, sabe, vai fluindo. E você fala, por quê? Cara, porque você desapegou de algo. Então, assim, o benefício, ele é mútuo. Né? E na baixa manutenção de amizade, de não cobrar do parceiro, de ser aquela parte pesada, chata, mimizenta, birrenta, igual um menino pequeno. Então, assim, o benefício próprio e o benefício, né, de todo um ecossistema ali que a pessoa faz parte. A pessoa se beneficia do ganho da autoestima, né, da elevação da autoestima dela, e as pessoas à sua volta também. Mas quando ela está vivendo a falta de autoestima, né, a ausência de autoestima na vida dela, quando ela não tem nenhuma autoestima, tem alguém que lucra com isso? Claro que as pessoas, por exemplo, que querem que aquela pessoa diga um sim para ela, né, diga um sim, por exemplo, eu quero que você diga sim para mim. Não quero que você me diga não. Então, eu vou me beneficiar com a sua falta de autoestima, porque sempre que eu te pedir alguma coisa, você vai me dizer sim. Porém, quando a gente fala de um espaço comercial, quem que está lucrando com a falta de autoestima dessas pessoas? Quais profissionais, por exemplo, setores de estética podem lucrar, né, com isso? Tem alguém que lucra a mais com esse ponto ali, com isso que a pessoa vive, esse problema? Aproveitar dessa fragilidade, né? Isso. Sim, porque a gente percebe hoje, né, o crescimento aí no mercado estético, de salão, de tudo isso. Por quê? Porque, gente, eu conheço pessoas que elas
já se descaracterizaram, né? Eu não sou contra procedimento estético, né? Pelo contrário, eu também ponho meu botox, faço, né? Agora, não é sobre isso, né? É sobre a intenção por trás disso, né? Não é sobre o que eu faço, é sobre o porquê eu faço. Então, sim, eu vejo né, a indústria, igual eu falei, salões, clínica estética, e tem muito profissional bom que tem, né, essa medida, como tem profissionais também que se aproveitam. Igual, por exemplo, eu conheço casos, né, de pessoas que profissionais já falaram, olha, eu não vou fazer mais nada, nenhum procedimento em você, porque você precisa, né, trabalhar aí a sua saúde mental mesmo, né? Mental e emocional. Por quê? Porque a pessoa ela já viu que ela já está se perdendo, né? A insatisfação do looping, da perfeição, isso vem, igual eu falo, gente, a perfeição hoje nesse mundo de rede social, ela é o novo câncer da sociedade. E as pessoas elas não conseguem se dar conta disso. Então, é perfeição atrás de perfeição, aquele padrão irreal e inalcançável. Então, é sobre isso. Então, assim, tem muita gente que vai se beneficiar, sim, né? Então, depende dos valores de cada pessoa. Muitas pessoas passam a vida tentando mudar os seus pensamentos, acreditando que o problema está na mente. E aí elas tentam pensar positivo, repetir afirmações, controlar a ansiedade, mas no final das contas continuam presas no mesmo ciclo. Queria que você explicasse para quem está assistindo a gente por que tentar controlar a mente não funciona. Gente, porque é o seguinte, a vida ela vai acontecendo, primeiro ponto. Então, assim, você imagina, igual eu tô aqui falando com vocês, né? A gente não se organizou né? Eu não sabia das perguntas, enfim. Imagina se eu sou uma fraude. Como que eu ia estar aqui agora? Percebe? Então, a gente não tem fluidez, né? Eu ia ter que ficar aqui, meu Deus, é isso, é aquilo, travada, insegura. Não ia estar aqui de forma espontânea. Percebe? Então, a gente não muda, né? A gente não tem que fazer esse esforço. E era isso que foi o que aconteceu lá no início, desde quando eu comecei a estudar psicologia, né? Chegar na neurociência. Por quê? Porque eu não queria ficar sendo uma pessoa vigilante, porque isso estava me trazendo mais desgaste do que paz, né? De tentar... Aí percebe que a gente fica tentando... entra no tudo errado, no sentido assim, eu tenho que tentar me caber, sabe? Me ajustar, eu tenho que ser... Não, eu queria ser eu de forma automática, vamos colocar assim. Então, o que me proporcionou isso foi justamente, a gente não trabalha só nessa camada. Entende? Então, assim, a metodologia, por exemplo, eu não vou ficar lá, né? Até porque, gente, tem uma outra coisa que é muito comum aí, que é difundida no mercado. Pensamentos positivos, pensamentos negativos. Não, nós vamos ter pensamentos negativos, sim. A vida, ela é real, a vida, ela acontece. A gente não vai ser aquele robozinho, entendeu? Então, não existe isso. Então, quando a gente trata alguns elementos, né, que vai desencadeando esse ciclo dentro do método que eu proponho, é justamente isso. A gente não vai ficar pensando positivo. Entendeu? Quem vier com essa expectativa, não venha. Sabe? Igual eu falei desde o início, né? Eu entrei no marketing, não quero enganar ninguém. Cara, é igual eu falo, né? Uma dos critérios, né? De quem eu atendo, a pessoa ela tem que... Né? O que eu preciso fazer, Luciana? 2 Ds. Decisão e disposição. Né? É fácil, é uma metodologia fluida, né? Que eu já mapeei onde que a gente, né? Uma armadilha que às vezes a mente da gente, né? Nos coloca, né? Que impede. Então, assim, tá tudo lá mapeado. A pessoa, ela decidiu e tem disposição, ela só não consegue, né? Ter esse ciclo saudável se ela não quiser. Né? Porque a gente vai atuando na raiz. Então, o que acontece? Não, você não vai pensar todo dia positivo. Ai, bom dia, não sei o quê, a vida... Não, entendeu? Tem dias que a gente está cansada, tem dia que você pegou um trânsito danado, né? A gente tem desgastes. Então, assim, a gente começa a trabalhar do ponto de vista realista. Não
positivo, negativo, blá, blá, blá. Pense positivo, você vai sentir positivo, você vai ter atitude positiva perante a vida. Não, você pode até funcionar, tá? Em alguns casos eu vejo até que funciona. Como? A pessoa ela fica ali. Aí, de repente, funciona assim, de forma maquiada, quando ocorre. Ela fica, nossa, vou pensar positivo. Ai, na frente do espelho, eu tenho uma mente milionária, né? Ai, eu sou linda, gostosa. Cara, eu vou chegar na rua, né? A minha mente, eu pensei, vai funcionar? Não, não vai funcionar. Entendeu? Então, assim, quando você corrige o que desencadeia isso tudo, aí sim, eu te falo, você começa a entrar num ciclo saudável, tá? Dentro de uma vida normal, real, sem expectativa de gente doido. Ai, sabe? Que me dá gastura, Gustavo. Eu tô falando assim até, sabe? Porque quando eu vejo, pense positivo. Ai, o seu marido faz isso. Ah, tem uma outra boa aqui que eu quero contar, porque eu estava conversando com uma amiga, a gente estava morrendo de rir disso. Eu não sei se está nascendo aí um movimento, porque toda hora tem uma modinha também na internet, né? Ai, se o seu marido não troca lâmpada, eu estou exausta porque eu estou assumindo o papel do homem, que o homem não é homem não troca lâmpada, não conserta descarga. Aí outro dia eu estava brincando. Tudo bem que eu estou trazendo aqui até de um ponto mais brincalhão, mas é o que está rolando aí. E aí, nossa, então assim, hoje eu quero fazer um bolo na parte da tarde, eu quero ser mulher. Não estou falando que isso é certo ou errado. Cada um vai fazer o que quer. Não porque há aqueles recortes das perfeições aí, principalmente algumas aspirantes a influencer que vem trazendo hoje, sem conteúdo, que está ali, né, no hype, enfim. Aí, o que acontece? Aí começa a falar assim, não. Aí você tem uma relação que é até bacana. Aí você vai ouvindo essa pessoa ali. Vai ouvindo essa pessoa. Ah, porque o seu marido não pendurou um quadro, o seu marido não furou uma parede, não consertou uma descarga. Aí eu falei assim, cara, então agora pra gente ter um relacionamento saudável, então assim, eu vou ter que terminar com o meu, porque o meu não faz nada disso, entendeu? Ele não vê concurso de bombeiro hidráulico, de eletricista, você tá entendendo? Como que o povo vai ficando muito doido, a perfeição de não sei o quê, não sei o quê. E aí começa a buscar ilusões. Aí fala, cara, eu tentei isso, eu tentei aquilo. Ah, mas você tentou, você quer enxergar a vida do ponto saudável, que é o real, que é o verdadeiro, sem máscara, sem querer se auto-enganar, sem se maquiar, sabe? Para levar uma vida, a vida sendo vida. Igual antigamente, antes da internet, era... Você lembra, Gu? Você veio da minha geração, a Fran não, né? Mas assim, a gente levava a vida sendo vida. Exatamente. Sabe? E as pessoas hoje querem levar a vida para recortar, ou para postar no Instagram, ou acreditando que aquele ideal ali que é difundido, que às vezes a pessoa que tem muito seguidor, aquilo ali que é o quente. Não, gente. Vamos ser real. Né? A minha proposta é a gente ser real e realista, sabe? Porque tem dia que vai ser uma merda e tem dia que vai ser ótimo. E tá tudo bem. Agora, como que eu lido com isso? Como que eu entro num ciclo saudável que me permite isso? Esse é o ponto. Eu queria aproveitar, então, adorei sua resposta, para a gente falar um pouquinho. Você falou de metodologia, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu método, o RNR, que é revelar, neutralizar e realinhar. Como que funciona? Como que deu origem? Como que você chegou nessa metodologia? Cara, então, essa metodologia é como se fosse um filho para mim. Como assim, fosse a minha filha, Isabela. Por quê? Porque foram anos e entre testes, né? E o maior teste que eu falo foi a minha vida mesmo. Tá? E a partir da hora que eu cheguei nessa matemática aí, vamos dizer assim, e que eu apliquei, né, que as pessoas foram tendo resultados, né? Não é mágica, não é milagre, mas a gente consegue chegar no ponto para a gente não ficar nessa patinação que eu fiquei a minha vida inteira, né? Para falar, cara, onde que está a raiz disso tudo? Então, a gente começa justamente com as revelações de quais elementos que desencadeiam todo um ciclo disfuncional, padrões tóxicos, a cacaiada toda que a pessoa bagunça a vida dela ali. Então, a partir do momento que a gente começa a revelar, a gente começa a neutralizar. E por que eu dei o nome de neutralizar? É justamente porque é real. A gente vai trabalhar de acordo com a vida sendo vida, tá? Não vai ser assado nem cozido. Então, assim, a gente vai... isso aí tem várias ferramentas que a ciência,
né, oferta, para a gente poder chegar nesse ponto realista, né, de neutralização. Tem coisas que a gente vai conseguir adaptar. Tem sombras nossas, igual eu tenho minhas sombras, que eu vou ter que conviver com elas. Vez ou outra, elas dão aparecida em algum momento da minha vida, né, que às vezes me desperta algum medo, alguma incerteza, porque também o cérebro ele quer certezas, e certeza a gente não tem de nada. Então, a gente neutraliza justamente desse ponto de vista realista. E, a partir daí, a gente começa a realinhar. Então, aí são ferramentas que a gente trabalha para correção desses elementos, que aí a gente vai o quê? Automatizar. Então, a pessoa ela vai passar a ser ela adota um estilo, né, vamos dizer, dentro de um ciclo, que antes ela repetia um padrão tóxico, hoje ela repete um padrão saudável. A prática positiva leva ao hábito, né? Exato. Então, aí existem ferramentas, né, porque assim, tem muita ferramenta aí no mercado de um monte de coisa, disso, daquilo, blá, blá, blá. Então, assim, quais que realmente garante isso? Né? Então, isso aí foi anos de aplicação, de estudo, para chegar nesse formato. Então, assim, não foi ontem que eu falei, vou decidir que vai ser assim, não. Sabe? Porque, né, enfim, são várias questões, né, que é uma questão muito mais técnica e tudo, mas o que eu aperto de parafuso ali, o assado que faz esse rolê aí dar certo. Então, é sobre isso. Eu estou falando aqui de forma bem fluida, mas é para não ficar naquele tecniquez, porque senão ninguém vai entender nada. E ninguém precisa estudar esse tanto de coisa que eu estudei, de psicologia, neurociência, blá, blá, né? Porque são mais de 10 anos. Então, é um compilado aí do que há de melhor, do que há de padrão ouro. E o mais importante, que é comprovado pela ciência. Então, não é papinho, né, de coach, de achismo, de blá, 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 não. Então, assim, por isso, né, voltando até no início, que a gente conversou, por que às vezes eu até demorei, né? Justamente porque eu não queria ser mais uma picareta, né? É o meu propósito hoje e o que ele está acontecendo é ser a pessoa que realmente vai se comprometer com a transformação das pessoas através de algo sólido, real, dentro de uma expectativa, né? Vamos dizer, realista, né? Que não... Né? Você não vai ser positiva todo dia, você não vai ter problema nunca mais, você não vai ficar triste. Não. Agora, como que isso tudo acontece? Como que a gente vive de forma organizada com tudo isso acontecendo? Esse é o ponto. Aí a gente entra nesse ciclo saudável. Top. E você fala muito sobre o elemento X dentro da sua metodologia. Como que as pessoas podem identificar esse fator oculto que sabota a autoestima delas? Não é nem só sabotar, né? Ela que determina qual ciclo que você vai seguir na sua vida, né? Vamos didaticamente, ou tóxico ou saudável, né? Então, esse aí é o ponto, tá? Então, assim, esse elemento, ele é, né, revelado, né, como eu coloquei aí, através de ferramentas, né, que vão revelar que eles são muito ocultos mesmo. Entendeu? Para você achar essas pestezinhas, vamos dizer assim. Então, assim... tem várias camadas ali que exato, a gente mesmo coloca para poder esconder. Como também, que é esse do ponto de vista? Também. Né? Existe todo... vamos colocar aí que é multifatorial, tá? Então, assim, agora, como que a gente acessa? Né? Esse é o ponto. Porque esse acesso, ele é fundamental, porque ele vai determinar a sua vida toda. Vai determinar todo o outro ciclo do revelar, tudo. Neutralizar Exato. e realinhar. Ele determina tudo. Então, assim, uma vez que você entendeu isso aqui, que você, né, revelou, então é essa porcaria aqui que tá ferrando com a minha vida. Então, a gente começa a trabalhar em cima disso. Então, a hora que você começa a realinhar, né, reestruturar esse elemento... A fluidez, ela vem com o resto. Por isso que eu falo, você não tem que olhar minha vida aqui, aqueles recortes. Agora eu vou cuidar do meu financeiro. Agora eu vou cuidar de não sei o quê. Não. Cara, é isso aqui. Entendeu? A partir do momento que você identifica, aí é dentro do programa, Gu. Isso não tem como eu revelar aqui, porque é dentro do programa, porque
são ferramentas, né, seria leviano, inclusive, da minha parte, eu propagar isso, e aí eu seria mais uma cagadora de regra, vamos dizer assim, entendeu? Porque não é simples, né, através da metodologia, é simples de identificar, mas falar por falar, eu posso trazer mais confusão e aí entrar nesse padrão aí que é muito visto hoje na internet, das pessoas saírem falando e aí você que está ouvindo pode acreditar nisso como uma verdade absoluta e levar isso para sua vida, igual o exemplo que eu dei. O marido, para ser bom, ele agora tem que, né, trocar a lâmpada e trocar vaso, sei lá, não. Então, assim, cada caso é um caso. Então, assim, o relacionamento, partindo do ponto, é saudável? Então, ok. É tóxico? Então, já é outro ponto. Então, assim, isso tudo dentro da metodologia é tudo mapeado. Tá? Então, assim, é um mapeamento através de muitos estudos, através da minha experiência, através da minha história. Então, assim, que a gente conseguiu, né? Que eu consegui ir mapeando todo, né? Então, assim, foi muito trabalho também, tá? Não me vangloriando aqui, querendo palma, mas, assim, foi muito esforço para não cair no mais do mesmo que temos hoje no mercado. E, a partir disso, o que pode acontecer de pior para a pessoa que não fizer o ciclo de, né, revelar, neutralizar e realinhar o elemento X? Cara, na verdade, não é nem que vai acontecer de pior. Já está acontecendo. Né? Então, assim, ninguém é obrigado a nada. Né? Então, assim, eu costumo brincar também que uma hora a gente é mordido no calcanhar. Né? Eu tô com um caso, inclusive, até... Né, enfim, até de uma questão dentro da minha família, pessoal. Então, assim, e a gente que está de fora, né, obviamente, ninguém me pediu opinião, não vou falar nada. Mas aí você vê aquele ciclo tóxico. Né, e a pessoa adoecendo, né, a pessoa está até andando curvada, assim, sabe? Porque você vê o peso da prisão. A pessoa está ali com a porta é um passarinho com a gaiola aberta. Só que a pessoa não sai. E a vida dela... Aí, de repente, a vida veio e deu aquele convite para ela. Você tem que sair dessa prisão. Aquele sacode. A pessoa está com problema de saúde. E aí, é onde a pessoa... a resistência de sair, o medo... Tipo assim, a porta está aberta. Então, assim, é uma escolha. Você vai querer viver dentro da gaiola com ela aberta? Entendeu? Então, assim, a pessoa já... às vezes... Os convites, né, são mais afrontosos, como nesse caso, ou então são mais sutis, mas a pessoa, ela tá num sofrimento ali que ela vive. Tem hora que eu tô bem, tem hora que eu tô mal, né? Isso, né, como eu disse, faz parte da vida, mas não é nesse sentido do fazer parte da vida. Que ela vai vivendo mais mal do que bem, os resultados não são o que ela gostaria de ter na vida. Então, pior do que isso... É só quando a vida apresenta um convite muito maior, né, no caso desse exemplo aqui que eu contei, né, que a pessoa ela já está tendo, né, doenças mesmo físicas. Né? Então, por quê? Porque ela está na gaiola, ela não quer sair da gaiola. O medo apavora no nível, né? E, enfim, eu não vou contar mais aqui, porque é uma questão muito pessoal, enfim. Mas você percebe como que é opcional. Entendeu? A gaiola tá legal. Você quer viver... Aí a pessoa entra naquele ciclo também de ruminar, né? Ruminação. Começa a ruminar pensamento. Por que isso me acontece? A vida de todo mundo é boa, a minha não. Aí começa a entrar naquela lamentação. Aí vai desabafar, às vezes, com um terapeuta, lá, um psicólogo, para buscar validação. Ou com um amigo, senta num bar. Ai, ó céus, ó vida, né? E tal. E aí... A pessoa não percebe. Aí, às vezes, as coisas vão escalando e vão acontecendo coisas que vai incomodando. É tipo assim, você coloca um chinelo, igual quando eu fiquei grávida. Meu pé foi inchando. Tipo assim, antes eu sempre calcei 35. Aí, de repente, um 38 já, entendeu? Aí, eu tentando colocar aquele chinelo 35, meu pé vai inchando. Uma hora, entendeu? Eu quero dizer no sentido de incômodo, o exemplo. Uma hora incomoda demais. Então, assim, aí tem casos. Tem gente que espera chegar nesse nível de incômodo para querer tomar uma decisão de buscar ajuda para sair da gaiola. Tem pessoas que, né, aquele desconforto ali já é o suficiente para que ela possa tomar a decisão. Sempre é decisão e disposição, percebe? Que são 2 Ds. E a pessoa busca a resposta lá fora
Mas, na verdade, tá dentro tudo dela, dentro. Né? Eu lembro que quando eu ouvi isso, eu ficava pé da vida. Eu falei, que cacete é esse? Onde que tá dentro? Sabe? Gente, tem ferramenta, sabe? Então, às vezes, a gente fica sofrendo e tá dentro. Hoje, quando acontece alguma coisa na minha vida, eu vejo. O que eu tenho que olhar para dentro aqui? Sabe? E quando a gente tem esse desenho aí do RNR, por exemplo, a clareza, ela te surge. Então, assim, não é que você não vai sofrer, né? Isso tudo faz parte da vida, da condição humana. Mas a forma que a gente lida, a forma, sabe, a fluidez muda a sua vida toda. Não tem jeito. E para quem quer parar de lutar contra a própria mente e quebrar de uma vez por todas esse ciclo tóxico, qual que seria um primeiro passo? Decisão. Tá? É igual eu falei no início aqui da minha história, né? A gente sempre conta alguma história da nossa vida a partir de algum ponto. E normalmente, se todo mundo parar para refletir aí, toda mudança que, né, criou uma memória que foi significativa, ela foi a partir de uma decisão difícil. Então, decisão, sabe? Então, assim, uma coisa é eu querer, outra coisa é eu decidir. São coisas completamente diferentes. Então, a partir do momento que eu decido, né, eu assumo um compromisso comigo de falar, cara, eu vou fazer isso aqui acontecer. E a disposição no sentido de ter esse compromisso mesmo, né, de trabalhar as ferramentas, né, de entender, né, tudo que eu proponho ali dentro da metodologia, por exemplo, que gente, foi muito mastigado, sabe? Então, assim, de uma forma bem tranquila, muito acolhedora, inclusive, porque as histórias, né, cada um tem uma história, cada um tem um ponto, né? Igual eu falei, tem gente que está num ponto, assim, que a dor, ela já chegou no físico, tem pessoas que ainda não chegou. Então, assim, tudo de uma forma muito acolhedora. Então, é o compromisso mesmo, é decidir diferente de querer e disposição de falar, eu vou fazer isso aqui, entendeu? Eu vou assumir esse compromisso comigo. Eu sou a prioridade da minha vida. E é tão, assim, interessante também, que às vezes a pessoa acha assim, nossa, vai demorar 1 ano, 10 anos. Cara, quando a pessoa ela decidiu e ela está disposta, é rápido. Entende? Assim, é natural, o negócio vai fluindo. Aí, de repente, assim, igual tem caso, né? Com 1 mês, 2 semanas, a pessoa ela já começa a colher os benefícios, as melhoras, as coisas que às vezes ela estava tudo embolada. Sabe o que é esse fio? Tudo embolado na cabeça. De repente, era isso, era isso. Traz a clareza, né? Exato. Show de bola. E, igual você trouxe o ponto, é até uma dúvida pessoal minha mesmo. Você trouxe o ponto que antes da era digital, da era das redes sociais, as pessoas viviam por viver, viviam a vida como ela é, né? Porque não tinha essa conexão com as redes sociais, não tinha essa conexão com a vida do outro tão perto ali, né? Tão na palma da nossa mão quanto a gente tem hoje, né? Com o celular, com redes sociais. O que você sente? Né, a gente já teve uma mudança muito grande da era onde a gente não tinha tanto contato com a vida do outro assim na palma da mão para hoje em dia. Mas o que você sente que vai ter de alteração, de intensificação daqui em diante? Né? Como que tende isso a ficar daqui a algum tempo? Olha, eu vejo assim, né, que a piora, em qual sentido? Porque antigamente a gente tinha menos acessos, né? Como que eu vou me comparar aqui? Então, assim, normalmente a gente estava dentro de um meio, né, que a gente vivia uma vida que era mais ou menos igual, né, era igual, parecida, uns um pouco assim, assado, mas era tudo dentro daquele mesmo espectro. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês conhecem a influenciadora Silvia Braz. Eu, inclusive, sou muito fã dela. Então, o que acontece? A Silvia Braz, todo janeiro, ela vai para a Suíça, fica 1 mês lá esquiando, naqueles hotéis, assim, né, de bilionários. Então, assim, não é acessível para qualquer pessoa. Então, hoje, eu tenho acesso a essa realidade, que antigamente eu não via. Né? Então, assim, às vezes você comprava uma revista, você via ali a vida de artista, mas era algo assim, é artista. Então, hoje não. Hoje a gente passa a ter acesso a pessoas que a gente tem, né, ver coisas. E aí você fala, cara, minha vida é um lixo. Por exemplo, se você não tem certeza, né, de onde você está, tipo assim, a vida da Silvia Braz, por exemplo, ela
sabe, tá num nível ali de que hoje, para mim, ela é inacessível. Então, se eu não tenho muito bem consolidado, aí o que eu vejo muito hoje nas redes? As pessoas querer replicar, sabe? Então, assim, eu não vou chegar nesse padrão, mas então qual que é o próximo dele? Então, a gente começa a buscar essas perfeições de recorte. E igual, por exemplo, que eu não sou contra, cada um faz o que quer, tá? Mas é igual o que eu falo do ponto de vista de observação, de comportamento, né? A quantidade de pessoas que às vezes compram uma bolsa de luxo falsificada, sabe? Não, mas percebe o porquê? Tá, igual eu falo, tudo é qualquer intenção. Então, em qual sentido que eu quero trazer isso aqui? Não é de julgamento, condenando, não é sobre isso. Mas, às vezes, a pessoa ela quer pertencer, ela quer provar. Tá? Então, vamos trazer por esse ponto de partida. Provar que eu tenho dinheiro, que eu tenho essa condição. Você entende como as coisas começam a se perder? E antigamente eu vejo que a gente não tinha tantos acessos, era menos difundido isso, né? E o Belo, ele conecta, assim, obviamente, tá? Não tô falando, não sou contra. Quem que não gosta de coisa boa? Quem que não gosta de coisa bonita? Não é sobre isso. Mais uma vez, é qual que é a intenção. Não é o que faz, é por que faço. Então, a gente partiram desse ponto, tá? Então, não sou contra nada, muito pelo contrário. Também gosto e desfruto de algumas coisas também. Mas porque eu quero, não porque me define. Percebeu? Esse é a intenção? Esse é o grande ponto. Então, eu vejo muito isso. E isso vai alimentando um ciclo, né? Eu estou num restaurante chique. Às vezes a pessoa vai lá uma vez no mês, ou ela junta dinheiro 3 meses. Vamos dar um exemplo tosco aqui. Mas postei. Entendeu? Então, aí, as pessoas vão acompanhando aquilo. Às vezes, gente, eu já atendi pessoas. Você vê um Instagram da pessoa ali, você fala, caraca, ela posta uma coisa e a bagunça que ela carrega dentro dela não condizem. Entende? Então, assim, eu não sou contra postar, não estou falando sobre isso, não sou contra ter coisa boa, pelo contrário, eu também gosto, seria hipocrisia da minha parte. Agora, por quê? Não o quê. Então, acho que esse é o ponto, a intenção. Ô Lu, estamos aqui caminhando para o nosso final. Eu queria, então, que para encerrar, adorei esse papo. Muito também, esclarecedor gente. mesmo. Tem muita falácia em cima desse tema, ficou meio que banalizado, mas é um assunto que é muito sério, muito profundo, gente. essa questão de autoestima, de autenticidade, porque isso reflete a nossa vida como um todo e principalmente os nossos resultados nas áreas da vida. Eu queria que, para encerrar, qual mensagem que você gostaria de deixar para quem está ouvindo e percebeu aqui, dentro desse papo, ou que quer dar uma carregada na sua autoestima, na bateria da autoestima, ou ajudar um amigo ou uma amiga que está passando por esse momento? Olha, eu vou falar o que eu falaria para mim lá atrás, né? Se encoraje, né? Decida, sabe? Porque às vezes a gente está no meio de um caos tão profundo, de uma bagunça tão grande, que a gente acaba falando, por onde eu começo? Qual que é a saída? E as pessoas, elas vão tentando, às vezes, né, atalhos. Atalho não funciona. E eu já fui essa pessoa, né? Que às vezes a gente está com aquela dor tão profunda que a gente quer corrigir e aí a gente não pensa assim, né? Você quer aquele alívio rápido, né? Então, é muito comum também hoje o uso de medicação, né? A pessoa ela vai vivendo ali medicada, anestesiada, no sentido, né, de se auto-enganar, sabe? Então, assim, cara, vai pelo caminho certo, sabe? Ele pode parecer trabalhoso, porque às vezes a gente acha que é mais trabalhoso, mas vai na raiz, sabe? Assim, pega isso como você quer esse alívio para sua vida? Então, assim, eu vou decidir e vou estar disposta a ir na raiz, sabe? Pode parecer mais difícil, pode parecer mais doloroso e não vou enganar, às vezes, dependendo do que a pessoa está vivendo, ela pode até sentir, sim, um desconforto, mas dentro da metodologia a gente trata o desconforto também, que igual eu falei, eu mapeei cada etapa para doer menos, né? Para não precisar doer tanto igual doeu para mim, porque eu passei muito perrengue, sabe? No sentido
Tipo assim, cara, porque dói, tem coisas que doeram muito, né? Então, isso está mapeado também dentro do programa, né? Como que a gente lida, porque aí como, né, eu fui aprendendo a lidar, o que encaixou, então qual ferramenta que serve para tratar, né, esse desconforto aqui, para que não impeça a pessoa de caminhar. Então, assim, tem recurso, né? Então, decida, e a gente decidir por nós, não tem nada, não tem dinheiro, não tem nada mais sagrado na vida, assim, de importante, assim, gente, eu falo até com emoção mesmo, porque por que eu vivi tanto tempo sofrendo e eu não contei um detalhe? Eu, né, vivia num casamento, né, que eu não era feliz mais, e eu precisei tirar, né, eu tive um pré-câncer no intestino. Então, eu precisei sentir essa dor, né? Igual o caso que eu contei agora da gaiola, né? Então, eu estava com a gaiola ali, eu precisei assim, chegar num nível de convite da vida, de uma dor muito profunda, para tomar a decisão. Então, assim, não espere esse ponto, sabe? Só vai, sabe? E confia no processo. E a fluidez, ela vai vir naturalmente, você vai viver naturalmente sendo você, com a sua autenticidade, né, com o seu brilho, né, com o seu lado de luz, o seu lado de sombra. Você vai viver de uma forma real, normal e vai colher os frutos aí, assim, de um estilo de vida com paz, com leveza, tranquilidade. Aparecer uma coisa, né, um desafio, algum convite, você já vai, porque ninguém vai ficar refém de mim também não, tá? Porque era outra coisa que eu não queria na minha vida, era ser refém de ninguém, de terapia, de psicólogo, blá, blá, blá. Então, assim, cara, você já vai estar munida, assim, aconteceu alguma coisa, eu já sei qual e como eu já vou lidar com isso daqui de uma forma que me custe menos. E para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre o método RNR, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo através do Instagram, que é Lu Blaster. Meu nome é difícil, né? Assim, é Blaster, B-L-A-S-T-E-R, Lu Blaster. Vai estar aqui na tela para você também. E todo mundo que é Blaster é da minha família, não tem ninguém. Não tem mais ninguém. Aí lá você vai encontrar links de acesso, tudo bonitinho, para entrar em contato com a gente. Show de bola. Lu, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável poder conduzir esse podcast aqui com você, com a nossa querida amiga Fran também. Não, gente, parabéns pelo trabalho, conheço de perto, conheço os bastidores de toda a criação, dessa metodologia incrível que você está trazendo agora, colocando luz e trazendo para que mais pessoas tenham acesso também. Parabéns pela coragem também e pela disposição. 2 Ds, decisão e disposição. É a fórmula. Eu que agradeço, Gu, muito obrigada. Obrigada, Fran, vocês são incríveis. E eu estou muito feliz, como eu falei, vou reiterar. O RNR é como um filho. Ele foi, né, gerado como um filho, não foi de um dia para a noite. E é muito isso. Bom. Obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E se você está vendo a gente pelo YouTube, já dá aquele like maroto, segue a gente, ativa o sininho para não perder nada na nossa programação. E você pode também mandar aqui nos comentários sobre algum tema que você gostaria de ver nos próximos episódios. Porque a cada novo episódio, uma nova revolução. E você pode nos encontrar também nos Instagrams, @mãonamassaaceleradora e @gustavogonzaga.oficial. É isso. Um grande abraço e até a próxima.